Olá pessoas, eu sou o Pinheiro e o caso criminal de hoje só foi resolvido por conta de alguns vídeos que certa pessoa aí esqueceu no YouTube. Então se você curte esse tipo de vídeo aqui de investigação e tal, não esqueça de deixar o like aí embaixo para poder me ajudar. E antes da gente ir pro assunto do vídeo, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoas, a AstroPay é um serviço para você que quer iniciar ou já está no mundo das criptomoedas e quer adquirir mais moedas de maneira super rápido e confiável. Se você for iniciante, não esqueça de dar uma olhada no portal de conteúdos do site deles para poder aprender um pouco e ficar ligado no mercado. Porém, se você já manja, para adquirir as moedas é bem tranquilo. Basta você baixar o aplicativo, tem para Android e para iPhone, ir na seção de dinheiro e adicionar fundos na sua conta usando as diversas formas de pagamento que eles têm. E aí nesse momento você vai adicionar o cupom STACKS para ganhar R$20 se essa for sua primeira compra no app. Depois você volta tudo, vai em cripto e pode escolher alguma das 6 moedas que eles têm. Aí a moeda já vai aparecer na sua conta direitinho e você vai poder acompanhar. A AstroPay é taxa zero a partir de R$5, é super simples, intuitivo e principalmente confiável. O link tá aí na descrição e vamos ao assunto do nosso vídeo. Suzanne Eaton nasceu às vésperas do Natal no dia 23 de dezembro de 59 em Oakland, na Califórnia. Desde pequena, Suzanne demonstrava a carreira que estava destinada a seguir. Uma de suas primeiras inspirações foi o Spock de Star Trek, pois ele tinha uma habilidade enorme de solucionar problemas, coisa que fazia seus olhos brilharem. Além de apaixonada pela ciência, Suzanne também era uma ótima pianista, começando a tocar aos 8 anos. Quando começou o ensino médio, Suzanne começou a se interessar por biologia, o que a fez ficar dividida entre ser uma bióloga e seguir a carreira como professora de literatura ou matemática. Ela tomou sua decisão durante um curso e então ela decidiu caminhar em direção à área de pesquisa em biologia. Assim, Suzanne se formou em biologia em 1981 e fez doutorado em microbiologia em 88. Sua tese foi premiada no mesmo ano. Sua carreira teve início na Universidade da Califórnia e no ano 2000, Suzanne participou da fundação do Instituto Max Planck de Biologia Molecular da Célula e da Genética na Alemanha, onde ficou durante 15 anos até se tornar professora de desenvolvimento celular dos invertebrados na Universidade de Dresden. Então, saindo um pouco do tópico de carreira, Suzanne era casada com o cientista Anthony Riemann, com quem teve 2 filhos. Sua família descreve como uma pessoa cuidadosa com seus parentes e que sempre pensa no bem-estar de todos. Em julho de 2019, Suzanne, agora com 59 anos, foi para a ilha de Creta, na Grécia, para uma conferência organizada pela Academia Ortodoxa. O evento reuniu diversos pesquisadores interessados em biologia molecular, incluindo a própria Suzanne. Ela já tinha participado de outros eventos parecidos em Creta, sendo essa a 3ª vez que ela visitava a ilha. Por já conhecer o local, ela tinha o costume de caminhar pelas ruas e havia memorizado alguns pontos da cidade e já até mantinha contato com alguns dos demais pesquisadores. No dia 2 de julho, alguns minutos após o final da sua última palestra do dia, Suzanne se despediu dos demais colegas e foi para o seu quarto. Essa foi a última vez que Suzanne foi vista com vida. No dia seguinte, as horas foram passando e os amigos de Suzanne perceberam que ela não havia comparecido a nenhuma palestra, diferente do que haviam combinado. Quando se completaram 24 horas desde a última vez que tiveram contato com ela, e isso não era comum, eles decidiram entrar em contato com as autoridades. A polícia começou a procurar por Suzanne e o primeiro lugar onde buscaram foi no seu quarto de hotel. Seus pertences estavam lá, mas não tinha nenhum sinal de Suzanne. Também não havia nenhum sinal de que ela havia sido forçada a sair dali, o arrombamento na porta, nem nada. Conversando com as pessoas que tinham contato com a Suzanne, os oficiais descobriram que ela costumava fazer caminhadas matinais e analisando perceberam que realmente as roupas dela de corrida não estavam no quarto. Então tudo indicava que ela tinha saído para caminhar naquela manhã. Sendo assim, agora as buscas giravam em torno de o que aconteceu com Suzanne durante a caminhada. Uma das pessoas que viu Suzanne naquele dia foi um pescador local que afirmou ter visto ela andando rapidamente atrás de uma ponte e de uma capela na rua paralela ao vilarejo onde estavam. Essa foi uma pista desencorajadora para as autoridades, já que a área indicada pelo pescador era uma área considerada morta, pois dificilmente pessoas transitavam por lá. Suzanne não conhecia ninguém que morava na cidade, o que piorava a situação, pois caso se perdesse ou sofresse algum acidente, não teria quem procurar. Além disso, o clima na região estava bem quente, com um sol mesmo de castigar, e se tivesse perdida, era bem provável
provável que Suzane morresse por desidratação devido à exposição ao sol. Sendo assim, a polícia chegou em duas possibilidades: ou Suzane tinha se machucado na corrida, ou tinha se perdido na região. As duas situações eram preocupantes, o que levou aos filhos da Suzane irem procurar ela por conta própria para poder agilizar as buscas, já que a mãe poderia estar numa situação de perigo e precisando realmente de socorro imediato. Até que no dia 9 de julho, dois exploradores que estavam na região de Creta entraram em um bunker nazista usado durante a Segunda Guerra Mundial. Existem centenas de bunkers espalhados pela ilha de Creta, um deles inclusive foi transformado em um museu sobre a Batalha de Creta que originou eles, mas por serem tantos bunkers, alguns não recebiam visitas frequentes, como era o caso desse em que os exploradores entraram. A entrada do bunker estava tampada por um pallet de madeira, o que chamou a atenção dos dois. Eles sabiam do desaparecimento de Suzane, então ela poderia muito bem estar ali para se abrigar. Cerca de 200 metros adentro do túnel principal do bunker, os dois exploradores se depararam com uma imagem assustadora. O corpo de Suzane estava caído em um dos cantos, coberto por uma espécie de pano. Seu rosto, coberto de sangue, mostrava que a sua morte não tinha sido acidental. A autópsia confirmou isso. Suas costelas estavam quebradas, seu crânio também estava cheio de fraturas e haviam vários ferimentos de faca em seu corpo. Além disso, os legistas constataram que Suzane estava morta desde o dia do seu desaparecimento. O caso logo tomou a atenção da mídia, afinal ficou claro que foi um ato de total crueldade contra a senhora. Os oficiais imediatamente iniciaram as investigações para descobrir quem teria assassinado Suzane. Ao redor do bunker, os policiais não encontraram marcas de pegada de Suzane ou de qualquer outra pessoa, mas sim de marcas de pneu que iam exatamente de encontro com a entrada do bunker, o que indica que ela poderia ter sido levada para lá, viva ou morta. E seja lá quem tivesse levado também, a pessoa sabia muito bem sobre aquela localização, porque não era um local muito bem frequentado, um local que era divulgado, então a pessoa não estava passando por ali e encontrou o bunker não, ela sabia que estava indo para lá. As marcas de pneu indicavam que era um carro em específico e batia com o carro visto no dia do desaparecimento por câmeras de segurança. Puxando pela documentação, descobriram que o carro pertencia a Yannis Parakiskas, um fazendeiro local de 27 anos. Yannis morava na região há alguns anos com sua esposa e seus dois filhos. Ele foi descrito por moradores da região como um homem batalhador que faria de tudo por sua família, além de muito profissional e determinado. No primeiro interrogatório, Yannis alegou que não tinha nenhum envolvimento com a morte de Suzane e que ele nem fazia ideia de onde esse bunker ficava. Isso não convenceu as autoridades, que passaram a procurar mais a fundo sobre sua vida e sua rotina para descobrir qualquer coisa que ajudasse no caso. Foi assim que chegaram até o canal do YouTube de Yannis. Algum tempo antes, Yannis tinha decidido que queria seguir como carreira de youtuber e começou a postar alguns vídeos gravados em casa. Ele pratica Qigong, uma espécie de arte marcial oriental. Nenhum dos vídeos recebeu uma quantidade significativa de visualizações, então ele decidiu não postar mais sobre isso e mudar de tópico. Nos anos que antecederam a morte de Suzane, Yannis começou a postar vídeos onde saía com seus amigos para uma região mais deserta da província e lá praticavam tiros e filmavam pequenos animais. Em determinado momento, ele chegou a postar uma espécie de sketch com trilha sonora, transições e até um roteiro. Yannis estava de fato tentando construir sua imagem dentro da plataforma, mas não teve nenhum sucesso. Agora, voltando à época dos acontecimentos de Suzane, Yannis tinha deletado uma parte dos seus vídeos antes de ser levado para interrogatório. Esses vídeos foram resgatados pela polícia e faziam parte de uma série de vídeos do seu canal sobre exploração. Neles, Yannis visitava e passeava por alguns dos bunkers, incluindo aquele em que Suzane foi encontrada. Ele inclusive descrevia esse como um dos seus favoritos e que ele o visitava sempre por ser bem próximo da sua casa. Essa declaração foi a peça-chave para que Yannis fosse novamente levado para a delegacia. Em interrogatório, vendo que ele não teria outra saída, Yannis confessou. Ele disse que estava dirigindo e passou por Suzane, que estava fazendo sua caminhada na estrada, e aí ele conta que, sem motivo aparente, sentiu algo inexplicável dentro dele e surtou. Ele afirmou que Suzane não fez nada e que qualquer pessoa na frente dele teria o mesmo destino. Yannis acelerou contra Suzane, a atingindo com força e a derrubando, então ele foi e deu ré e acelerou novamente, atingindo a senhora na cabeça. Em seguida, Yannis desceu do veículo e começou a esfaqueá-la repetidamente e logo depois a jogou dentro do porta
porta-malas do carro. Então ele foi pro bunker e lá dentro ele abusou diversas vezes de Suzanne, que ainda estava com vida. Ele a deixou em um dos cantos do bunker, onde acabou morrendo sufocado alguns minutos em decorrência dos inúmeros ferimentos, e na saída tampou o buraco do bunker com um pallet e dirigiu até um cemitério próximo para limpar o porta-malas do veículo. Quando finalizou a limpeza, Yannis voltou para casa. Voltando na cena do crime, os investigadores encontraram sangue onde Yannis afirmou ter atingido Suzanne e também encontraram vestígios no porta-malas do seu carro, o que confirmava o seu depoimento. Ele tentou alegar que estava possuído e que as vozes dos demônios o obrigavam a fazer coisas horríveis, como matar Suzanne. Nada disso adiantou e Yannis foi condenado por assassinato e ocultação de cadáver, o que lhe rendeu uma sentença perpétua por seus atos. Yannis já havia sido preso outras 2 vezes, uma por matar e torturar animais e outra por incêndio culposo. Essas 2 acusações são geralmente os primeiros indícios de um futuro serial killer. Outra coisa que chama bastante atenção nesse caso é que um dos vídeos publicados em 2016 por Yannis é possível ver vários ossos aparentemente humanos espalhados em uma das salas do bunker. Nesse mesmo vídeo é possível ouvir um dos seus amigos perguntando: "Foi aqui que você deixou aquele velho?" Mais tarde foi divulgado que Yannis já havia tentado atropelar outras 2 pessoas da mesma forma que fez com Suzanne, só que felizmente moradores locais viram tudo e conseguiram impedir o pior. Depois de sua prisão, surgiram outras 5 mulheres que afirmaram que Yannis teria tentado matá-las da mesma maneira e em seguida desceu do carro para tentar pegá-las, mas que elas conseguiram fugir. Uma delas ainda foi pega por Yannis, que a segurou pelo pescoço, mas pessoas que passavam por ali no momento conseguiram impedi-lo e ele fugiu logo em seguida. Para honrar o vasto legado que Suzanne deixou para a ciência, o Instituto de Biotecnologia Molecular da Áustria criou um fundo memorial em nome de Suzanne Eaton para apoiar a pesquisa de jovens cientistas. Em março de 2021, a Organização Europeia de Biologia Molecular criou a Sociedade de New Venture em memória de Suzanne para dar apoio a pesquisadores jovens que desejam ingressar em uma nova área de pesquisa. Yannis tentou assassinar outras 7 mulheres e confessou à polícia que gostava de jogar o carro em cima das pessoas que ele se sentia atraído. Vai entender. Além disso, Yannis conhecia muito bem os bunkers da região e que alguns poderiam sim ser desconhecidos e não catalogados. Juntando essa informação com aquela de que tinha ossos em um dos vídeos que ele gravou, nos levanta um questionamento bem interessante. Será que Suzanne foi de fato a única vítima de Yannis? Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.